De volta aqui pra gente comentar o resto do dia ali no BBB, pra gente falar aí algumas coisas também, né? Algumas fofocas do que tá rolando lá no BBB, quer dizer, não dentro do BBB em si, mas dentro da Globo com relação ao BBB, tá? Porque a gente já tinha falado sobre a audiência do BBB. E aí eu acho que vocês vão entender o porquê que o BBB tá numa situação complicada. Eu vou já comentar sobre isso, tá? Mas a gente vai dar uma lida, obviamente, nessa reportagem. A gente vai dar uma lida aqui no que o Lobianco, que é o lado dos fofoqueiros da Sônia Abrão, mas ele que está trazendo esse conteúdo aqui. A gente precisa comentar isso porque tem a ver com o fracasso do BBB 25, tá? Mas primeiro a gente vai comentar o que está rolando por lá na casa. Pelo menos nessa última tarde. Nada. Gente do céu, olha, tem 2 semanas o programa no ar e não aconteceu absolutamente nada. É sério, eu gravei o primeiro vídeo, postei, fui sair pra fazer a comida, essas coisas. Depois voltei, preparei artigo para publicar no site. Aí tô aqui gravando o vídeo de novo com vocês e simplesmente não aconteceu nada de interessante no BBB. Nada, tá fraquíssimo, tá fraquíssimo. E eu acho que não vai melhorar, gente. Eu acho que o que a gente tá vendo aí é o que vai ser até o final do programa, vai ser até o final da temporada. E eu acho que não tem muito para onde a gente correr, né? A gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem, porque é isso que a gente pode fazer, é isso que dá pra gente fazer com o conteúdo que a gente tem, né? Mas eu vou comentar essas 2 matérias aqui que a gente precisa comentar. Uma, obviamente, é a do Lobianco, mas a outra que a gente vai comentar é com relação às enquetes aí. Quem é que vai ser eliminado hoje, né? As enquetes já apontam e já deixam claro pra gente que quem vai ser eliminado mesmo vai ser o casal. Vamos lá dar uma olhadinha nessas enquetes? Vamos lá dar uma olhadinha? Olha aí, de novo, né, o Votalhado mais atualizado aqui. Esse vídeo está sendo gravado aqui por volta das 18 horas e você vai estar recebendo esse vídeo aí depois das 8h30 da noite. Olha só, Marcelo e Arliane com 59% e 78% para serem eliminados. O Diogo e Vilma caíram mais um pouco, tá? Eles caíram para 30% e 44%. Raíssa e Edberto estão com 9% e 78%, tipo, estão na mesma, não mudou nada para eles. O casal do circo ali, casal do circo não, né? O pai e a filha do circo ali já tá praticamente garantido nessa temporada, e pelo menos neste primeiro paredão. Diogo e Vilma vai ter uma segunda chance aí, e aparentemente o público se voltou mesmo contra o Marcelo e a Arliane, e não tem mais o que se possa fazer aí para tentar ajudá-los. Pelo menos por esses números aqui, né? Possa até ser que a gente seja surpreendido depois na revelação do resultado do Tadeu. Mas eu tô achando que não vai ser tão difícil e tão distante disso aqui não, tá? Tô achando que vai ser dentro dessa margem, tô achando que vai ficar muito parecido com o que a gente está vendo aqui. Nos sites, vocês viram aqui que já aumentou muito a diferença dele, do Marcelo com a Arliane, para o Diogo e a Vilma. E o Marcelo e a Arliane já estão até fazendo planos para uma prova de resistência, que ele não vai participar provavelmente, né? E aqui você vê que a única rede que ainda tem assim uma certa maioria para tentar eliminar é o X, para cima do Diogo e da Vilma. Muito provavelmente não vai conseguir, gente. Eu acho muito difícil, tá? Diante do que a gente está vendo, inclusive a diferença nem é tão pequena assim, né? De 51 para 44 a diferença não é tão pequena. É uma diferença assim
É significativa, mas é relativamente pequena, desculpa. É fácil de ser revertido ali. E o público certamente vai reverter esses resultados. E a gente vai ver aí, provavelmente, tá? Não posso cravar 100%, porque afinal eu não sou dono da verdade. Mas a gente pode dizer, sim, que o casal vai ser eliminado hoje. A gente já pode apontar que o casal não sobrevive muito mais ao jogo. O Marcelo ali, ele foi um péssimo jogador. Vocês sabem, né? A minha opinião com relação a ele. Não tem nada contra pessoalmente o Marcelo, até porque eu não conheço, mas tenho contra o jeito dele. Já chegou ali querendo botar banca, já chegou ali queimando a largada, já chegou ali querendo fazer um jogo que estava errado desde o começo. Porque ao invés dele construir pontes com as pessoas, ele já começou a construir problemas com as pessoas. Ao invés dele construir uma ponte ali para ele tentar se segurar, poderia ter aproveitado o fato da mulher dele ser indígena, uma mulher de origem indígena, e que isso aí poderia ser um bom atrativo para o público. Não, o Marcelo simplesmente esqueceu da mulher, foi grosso com ela e tal. É provável que o público leve isso em consideração. É provável que o público faça com que o Marcelo seja eliminado por causa disso, tá? Aqui no Faropop não tá muito diferente. Os números das enquetes aqui não mudaram. Vamos dar uma olhada neles, obviamente, mas continuam do mesmo jeito. Então eu acho que não tem muito mais o que a gente possa fazer com relação a tentar ver se muda alguma coisa aqui para o Marcelo e para a Arliane, né? Mudou muito pouco os números aqui. Vamos dar uma olhadinha neles? Muito pouquinho. Não é a primeira vez que isso acontece, obviamente. A gente já viu isso acontecendo outras vezes. Mas olha aí. O Ed e a Raíssa e o Diogo e Vilma empataram em 17%. O Marcelo e a Arliane estão ali com 65% para serem eliminados, né? Eu acho que vai ser por esse o caminho deles mesmo, gente. Eu acho que não tem muito mais o que fazer. Acho que já deu mesmo pro casal. Enfim, não vou dizer que é uma pena, porque eu acho que o Marcelo é um dos piores jogadores dessa temporada, pelo menos. Chegou com muita sede ao pote e acabou se dando mal por causa dessa sede. Se tivesse segurado um pouquinho mais, se tivesse ali sondado melhor o ambiente, tivesse ali criado relações um pouquinho mais fortes, talvez ele pudesse se garantir no jogo. Mas o público não gostou dele, né? Enfim, é o que as pesquisas estão dizendo, não é uma verdade absoluta. Posso até estar errado aqui e na hora, por exemplo, sair um Diogo e uma Vilma, embora eu ache muito difícil disso vir a acontecer. Bom, mas vamos lá relembrar algumas coisas que aconteceram hoje à tarde, lá no BBB. Primeiro, o queridômetro, né? Eu não te falei disso no outro vídeo, porque o outro vídeo eu só te resumi a madrugada. E hoje a gente está vendo aí o vídeo já. A gente está vendo aí o queridômetro do dia. E a dona Delma levou planta. E o pior, né? Quem foi que deu a planta para dona Delma? Gente, por mais que a gente, assim, eu apostei muito na dona Delma. Achei que a dona Delma fosse entregar, achei que a dona Delma fosse, de fato, trazer ali mais coisas pra gente, que a dona Delma fosse falar alguma coisa interessante nesse sentido, mas não deu muito certo, tá? A dona Delma, ela até agora não mostrou que veio. Aí hoje, no queridômetro, o Gabriel deu planta pra dona Delma. Eu tenho que rir, gente, porque o Gabriel é um dos maiores plantas dessa edição, né? O Gabriel não faz nada. É bom de prova, mas ser bom de prova não significa que você seja bom de jogo. Então, ele deu a planta pra ela. Quando ela viu, ela ficou revoltada. E disse que ela não era planta não e que o pau ia torar ali dentro. E ela disse, eu tô revoltada, agora eu vou ser uma planta nesta porra mesmo. E aí ela começou a dizer que não tava, que não gostava, que não gostou dessa atitude de levar uma planta. Pois é, né, dona Delma, mas não teve jeito, né? A senhora levou uma planta aí e a senhora ficou bem pé da vida com o que a senhora viu
de uma planta. E quem deu planta para ela também é uma planta. Então ela não sabe, isso é coisa que só a gente sabe. Ela não sabe quem deu, mas ela pode sim sair perguntando para as pessoas. As pessoas podem dizer a verdade ou não. Em geral, as pessoas mentem, mas às vezes dizem a verdade. E aí ela disse que foram os meninos. Ela sugeriu e deixou bastante claro. Foi os meninos com certeza para faiscar. Ela gritou ali para todo mundo. Então ela ficou intrigada e respondeu ali para todo mundo também. Foi para tirar uma com a minha cara, essas pragas. É, dona Delma, foi mesmo, tá? Com certeza foi, porque lá no quarto fantástico, eles estavam combinando de dar planta para dona Delma nos próximos dias. Também por uma influência do Marcelo. Lembra lá que no vídeo anterior eu te contei que a dona Delma não gostou nem um pouco quando ela perdeu o colar de imunidade e o Marcelo meio que se afastou dela? É isso aí que a gente tá falando, tá? É disso aí que a gente tá dizendo. O Marcelo meio que deu essa instigada ali, mas o Gabriel e o Mike também deram essa instigada para continuar ali fazendo com que a dona Delma leve planta no queridômetro. E todos eles ali no Quarto Fantástico, de uma certa forma, concordaram com isso. Então é o que a gente vai ver, é o que a gente vai acompanhar. A Arleane subiu lá e contou, né, que a dona Delma ficou muito chateada com isso, que a dona Delma não gostou nem um pouco dessa situação, que a dona Delma não gostou nem um pouco de levar esse emoji de planta, porque é o que ela é, uma planta mesmo. Pelo menos até agora. Eu apostei demais na dona Delma, eu espero que a dona Delma entregue alguma coisa. Tá? Vamos esperar agora se eles vão dar bebida, se ela vai beber, se na bebida ela se solta, porque ficar também o dia todo sem entregar nada é muito planta. E eles hoje todos estão umas plantas ali, porque não tem nada de jogo, gente, ali esses dias. O pouco de jogo foi o que a gente viu no paredão, só. Aí eu falei para vocês que o Gil entrou hoje aí com a ação desse patrocinador para fazer ali, deu um almoço para todos eles, tá? Abraçou todo mundo ali foi abraçado por ele. Até achei estranho, né? O Diego Hipólito abraçando assim o Gil tratou ele muito bem, inclusive e tal. Mas enfim, foi essa ação aí do almoço. Aí o Marcelo tava ali conversando com as bailarinas e perguntou para Renata quem ela acha que vai ser eliminado no paredão de hoje. Aí a Renata respondeu que ela não tem ideia e ela ainda disse assim: a gente não sabe a expectativa lá fora. Aqui eu tenho a opinião do que eu converso com você e com a Arleane. É muito planta essas bailarinas, sério mesmo, né? Hoje de manhã elas disseram assim, elas estão com medo de ir pro paredão, de virarem alvos, porque elas não estão fazendo muita coisa. Então elas sabem, né, do risco que elas correm. Aí depois o Edi entrou ali no meio da conversa com o Marcelo e as meninas, e aí ele disse assim que a falta de atritos na casa pode estar influenciando a percepção do público e que o público pode não estar gostando nem um pouco do que está acontecendo lá dentro do programa. E é verdade, a gente realmente não está gostando nem um pouco do que está acontecendo lá, porque não está acontecendo nada. Não tem um atrito, uma briga, uma confusão. E ele falou, ontem eu estava discutindo com a Aline e com o Vinícius, hoje eu estava confraternizando com eles. E sim, foi exatamente isso que aconteceu mesmo. Ontem eles estavam brigando e agora estavam confraternizando. Então ele disse ali que tá todo mundo se escondendo, literalmente, dentro da casa. E que tem que dar algum atrito ali para justamente causar alguma coisa com o público aqui fora, para o público gostar do que está acontecendo. Mas
Eu acho que vocês já viram que só quem tá rendendo alguma coisa são as meninas choronas, e aparentemente as meninas choronas já pegaram todo o ranço do público. Aí depois o Marcelo começou a dizer ali que as palavras do Tadeu Schmidt sobre o jogo são um sinal para eles lá dentro. Disse o Marcelo. Ele falou assim: joguem para as coisas acontecerem, né? Aí o Edi concordou e disse que é importante que eles arrumem algum problema lá dentro da casa para tornar o programa e o próprio jogo muito mais atrativo e interessante para o público que está assistindo. Disse ele: imagina se eu estivesse assistindo, eu não ia gostar de ver 24 horas por dia coisas lindas e maravilhosas. Ninguém gosta, Edi, ninguém gosta mesmo. É chato pra caramba. A gente aqui tá querendo ver algum conteúdo de vocês e vocês ficam nesse chove não molha, nessa coisa morna. A gente tá aqui querendo entregar um conteúdo pra vocês e vocês querendo entregar conteúdo pra vocês que estão assistindo a gente e vocês aí não entregam conteúdo pra gente poder entregar o conteúdo pro público. Porque afinal a gente depende de vocês. E aí vocês ficam o dia inteiro nesse marasmo. Gente, é coisa chata. É chato. É cansativo a gente esperar. Mas a gente trabalha com o que a gente tem, né? Muito, muito mesmo. E aí depois que as meninas se afastaram ali, o Marcelo compartilhou a opinião dele sobre quem vai ser o eliminado de hoje à noite. Aí ele começou a dizer que na visão dele é o Diogo quem vai sair, porque o Diogo até agora não mostrou que ele foi para jogar, que ele entrou no programa para criar novas relações e que ele e a Arliane foram para o jogo para jogar. Eu vou discordar, tá? Vou discordar bastante, porque o Diogo tá jogando, inclusive tá jogando bem melhor do que o Marcelo. Só que o Diogo, ele faz um jogo completamente diferente desse jogado que o Marcelo tá fazendo. O Marcelo, ele não esconde nada de ninguém. Ele vai e se mostra. E ele queima a largada por causa disso. Aí a Arliane até concordou e ela disse ali que quer ficar no programa. Ela demonstrou ali muita, mas muita expectativa de que o Diogo vai ser eliminado e que ela também sente que ele seria eliminado e que isso seria completamente bom para eles, uma boa notícia. Eu vou ser sincero, eu acho que, assim, eu posso estar muito errado. As minhas. As minhas. Previsões, eu não gosto de usar essa palavra porque eu não estou prevendo nada. Nas análises. Eu até esqueci a palavra, gente, mas eu posso estar muito errado nessas minhas colocações, nessas minhas análises todas, mas do que eu consigo capturar do público, do que vocês mesmos me dizem e tal, não vai rolar. O que vocês mesmos estão me dizendo aí não vai rolar, tá? Eu acho que Marcelo e Arliane vão ser eliminados hoje, sim. Posso errar como qualquer ser humano erra, tá? Posso errar como qualquer ser humano tem essa capacidade. Mas assim, com todos os dados que a gente tem, com todo o movimento de torcida que a gente tem, com todo ali os pedidos que a gente viu, inclusive de pessoas relativamente famosas, em favor do Diogo, inclusive, acho que Marcelo e Arliane não vão ter muita chance nessa votação, não, tá? E acho que as sensações aí da Arliane estão bem erradas, né? Aí depois eles ficaram na piscina, né? Ela disse que estava sentindo isso. E aí ele falou que na próxima prova do líder ele só sai numa maca. Mas os números estão apontando que ele nem vai fazer a próxima prova do líder, né? Dona Delma estava conversando com o Edi.
Eles estavam já trancados dentro da casa. Isso foi antes de abrirem de novo, né? Para eles irem para a piscina e tal. Eles ficaram trancados dentro da casa. E aí, boa parte da casa foi dormir. E aí, um ou outro que ficou acordado ali para conversar e tal. Aí o Edi tava perguntando aí pra Dona Delma como é que tá o jogo pra ela e tal. Aí a Dona Delma falou que ela vai se esforçar nas provas, que ela quer se esforçar nas provas e tal, mas que ela também vai respeitar o limite dela, porque ela é um pouco lenta, porque ela demora às vezes a entender algumas coisas, porque às vezes ela demora a perceber alguns detalhes e tal, mas que ela vai se jogar nas provas como ela tem que se jogar, que ela vai fazer o jogo que ela acha que tem que fazer. E tudo bem, Dona Delma, a senhora ser lenta. A gente até imaginava que a senhora não fosse lá tão boa de prova assim. Acho que a senhora não vai ser tão boa de prova mesmo. Não é preconceito com relação à sua idade, não. Até porque a gente já reparou que a senhora é meio paradinha mesmo. A senhora enganou o Brasil, viu? A senhora enganou o Brasil. A senhora disse que bebia e era da bagaceira. E até agora a gente não tá vendo nem a senhora bêbada e nem a senhora na bagaceira. Então tá faltando aí muita coisa para a senhora provar para o Brasil, né? Tá faltando aí a senhora mostrar que a senhora veio. Ainda tá faltando isso. Vamos ver se na fase individual, sem o apoio ali do genro, ela entregue esse jogo. Mas ela disse que nas provas ela ia dar o máximo dela, mas não ia também se prejudicar por causa disso. Que se for, por exemplo, uma prova de resistência, ela vai resistir o máximo que ela puder, mas não vai com certeza chegar tão longe assim. Que bom que ela já tá avisando pra gente, né? Que ela não vai lutar tanto assim. Aí teve um outro momento que foi de tarde ali. Eles estavam esperando ainda a casa ser aberta outra vez. E aí eles estavam falando, né, desses primeiros dias, estavam falando desses primeiros contatos com as pessoas aí e tal. E teve uma outra coisa que eles falaram aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu pego o momento aqui, tá? Deixa eu ver aqui. É porque eu anotei, gente, mas se vocês forem ver como é que tá a minha tela de computador, o tanto de coisas que eu tenho nessa tela ao mesmo tempo aberta, e aí eu tenho que ficar clicando e procurando essas coisas para conseguir colocar, para conseguir aparecer e tal, é meio complicadinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu relembrar aqui o que foi que eu escrevi. Olha só, num desses momentos aqui, Camila, eles estavam falando ali sobre VT, estavam falando sobre essas coisas. Aí a Camila disse que aqui fora ela é muito mais explosiva, que aqui fora ela faz muito mais coisas e coisas piores do que ela faz no BBB. Que lá no BBB tá até de boa pra ela, que lá no BBB ela tá até conseguindo se segurar. E que ela tá tendo que segurar o choro dela. Eu fiquei pensando assim, e ela disse que tá segurando o choro porque ela tá sendo chamada de VTZera. E pensando assim, quando eu vi essa cena, mulher, pelo amor de Deus, tu não quer ser chamada de VTZera, por que então que tu tá dentro do BBB? Me fala. Todo mundo aí, que tá aí dentro é VTZero e faz VT de alguma forma. E se isso aí que você mostrou pra gente é o mínimo que você faz, é o mínimo assim da chatice que você tem, e eu não quero nem imaginar como é que não deve ser aqui fora, né? Deve ser pior, deve ser um horror. Você deve ser muito chata, mulher. Você deve ser chatérrima, porque olha, eu vou te contar que, assim, ela falou que aqui fora é muito mais explosiva do que ela dentro, e eu não vi que ela é explosiva, eu vi que ela é reativa. E ela sendo reativa é a pior coisa que pode ser para ela, porque quando você é reativo demais, você tende a perder o público e você tende a perder razão. Foi o que a Graciane falou para a Aline hoje de manhã. A Aline meio que tentou dar uma invertida, mas depois a Aline acabou dando razão pro Diogo. E não adianta elas tentarem querer plantar uma narrativa contra o Diogo, ou botar o Diogo numa situação complicada, acusando ele de algo que ele não fez, que
não vai dar certo para elas. Mas ela disse que ela não quer ser vista como VTZera. Então, não devia estar aí dentro. Já tá errado. Já tá errado o fato dela entrar no programa e que ela não quer que as pessoas fiquem falando que ela é VTZera. Nem devia, né? Não devia entrar ali dentro, não devia estar lá dentro e tal. Essa menina, eu vou dizer pra vocês, foi um achado que eles fizeram, porque tá rendendo por causa do choro. Mas, em termos de jogo, ela tá sendo péssima. Péssima, péssima, péssima. Aí teve um outro momento que foi a dona Delma ali reclamando que o BBB tinha virado uma colônia de férias. E que tava todo mundo dormindo, que todo mundo era planta, que porque deram planta para ela, então todo mundo era planta também, porque todo mundo tava dormindo até aquelas horas. Eles não sabiam exatamente que horas era, mas a gente já imaginava, né, que eles já sabem mais ou menos a posição do sol ali. Eles sabem que de manhã o sol está numa posição e que à tarde está numa outra posição. Isso aí todo mundo sabe. Você não precisa ter relógio para saber disso. Então todo mundo sabe que ali já era de tarde e que já estava muito, mas muito tempo do pessoal dormindo sem entregar nada. E aí ela foi reclamar que tinha muita planta lá dentro, que tinha muita planta sem entregar nada nesse programa, que tinha muita planta sem fazer nada de importante lá dentro. E realmente tem muita planta que não tá fazendo nada lá. O elenco inteiro, inclusive, né? A gente pode dizer que este elenco do BBB, neste momento, é formado por plantas. A gente nem teve a primeira eliminação ainda e a gente já tá falando, reclamando da falta de conteúdo. A gente não teve uma briga, a gente não teve um problema sério lá dentro e a gente já está reclamando de conteúdo. Já tá tendo que tirar um leite de pedra, que é o que eu tô fazendo aqui com vocês, tirando esse leite de pedra aí para mostrar a falta de conteúdo que esse povo tá tendo lá dentro do programa. E aí a câmera mostrou que tava todo mundo dormindo. E todo mundo tava dormindo mesmo, tá? Todo mundo dormindo. Aí teve outro momento que a casa abriu. Aí a casa abriu, Graciane tava falando ali da comida. Ela já tinha falado disso na hora do almoço ali do patrocinador. Mas aí, inclusive, ela falou durante o almoço do patrocinador que se ela soubesse, ela não teria comido tanto ovo. Porque ela ia comer frango do jeito que ela comeu hoje. Comeu bem frango. Aí depois ela saiu e foi lá, tava conversando com todo mundo. Aí a dona Delma até perguntou assim pra ela se ela tava tendo abstinência de alguma coisa. Aí ela falou assim: eu tô tendo abstinência de algo que eu não posso fazer aqui. Tá, querida? Mas o resto é festa. A gente sabe muito bem, né, do que a Graciane estava falando. Mas ela também tá tendo abstinência de ovo, né? Porque imagina você comer poucos ovos e você tá acostumado a comer 40, 70 ovos por dia. O carro do ovo deve fazer uma festa, né? Quando a Graciane passa por ali e compra tudo deles. Porque é o que tem. Graciane come bastante ovos. Mas lá no BBB tá sendo, ó, regulada com relação a esses ovos. Aí outro momento foi aí a Arliane tava ajudando o Diego a tirar a barba aqui do pescoço e tal. Aí ele tava puxando isso com a pinça. E aí ela foi falar pra ele que pra ela é uma vitória muito grande já ter entrado no BBB como a primeira mulher indígena, que isso significa muito pro povo dela, que isso significa muito pro que ela representa ali pro povo dela, que isso significa muito para ela ter participado ali. Ela falou de todo o papel da representatividade que ela própria disse que carrega. Mas assim, gente, eu vou dizer uma coisa com relação a Arliane. Se a Arliane tivesse entrado sozinha, só ela, sem o marido, eu acho que a Arliane iria longe. Podia até não vencer, podia até não chegar numa final, porque eu acho que aí já seria demais. Ela teria que mostrar muito mais jogo do que ela mostrou. Até a Isabelle mostrou isso.
Acho que o grande problema da Arliane é que ela é muito submetida ao marido dela. A Arliane, ela tem umas coisas interessantes, inclusive ela própria jogou isso na cara do marido ontem, quando ele botou aquele argumento horroroso, aquele argumento de que você não me botou na xepa, então isso não é digno, você não foi digna, você não teve a dignidade de botar a gente lá no VIP, você deixou a gente na xepa e tal, um argumento absolutamente ridículo, porque a Aline não é obrigada a colocar ninguém da xepa no VIP, não, ela é obrigada a fazer a escolha que o programa pede, e ela pode muito bem escolher colocar as prioridades dela. Ela pode muito bem escolher colocar as pessoas que ela gosta. Ela não é obrigada a colocar quem ela não gosta. Então, a Arliane, ela jogou isso na cara do marido dela. Se ela tivesse falado isso pra ele, eu acho que ele teria passado menos vergonha do que ele passou ontem. Passou uma vergonhão enorme ali naquela dinâmica. E acho que ela será eliminada por causa disso, tá? Porque ela podia ter entregue muito mais coisas, ela podia ter mostrado a que ela veio, ela podia ter feito alguma coisa de diferente nesse jogo e ela não fez. Então ela ficou muito presa ali com relação ao marido dela, deixou o marido dela dominar a cena e ela não entregou coisas que ela podia ter entregado. Se ela tivesse sozinha, inclusive ela falou isso pro marido dela, ela não estaria no paredão. Eu também acho que ela não estaria não no paredão, gente. Eu acho que ela estaria de boa dentro da casa. Iria outra pessoa. Ela tá indo pro paredão e potencialmente será eliminada por causa do marido. E aí não tem muito mais o que fazer com relação a isso, né? Deu ruim pra moça, deu ruim pro casal e no final das contas é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes da gente encerrar esse vídeo, né? Tem aqui a matéria que eu falei para vocês. Essa matéria tá desde... Deixa eu colocar aqui pra gente comentar essa matéria aí do Lobianco, tá? Tá desde o domingo. Ele publicou no dia 18, tá? Mas a matéria começou a repercutir desde o domingo. Deixa eu só trocar a fonte. Vocês vão me ouvir sempre falar de trocar a fonte, tá? Porque é quando eu troco a fonte de vídeo aqui para vocês verem as imagens aí do outro lado. Olha aí a matéria do Lobianco, lá no site dele, tá? A gente vai comentar essa matéria juntos. Globo reage à audiência fraca do BBB 25 com mudanças emergenciais. Emissora acelera ajustes no cronograma para evitar o pior desempenho da história do reality e cumprir metas com patrocinadores. Ele postou isso no dia 18, ou seja, ele postou isso aí no sábado e foi atualizado no dia 20, ontem, na segunda-feira. Vamos lá para a matéria. Na última terça-feira, surgiram preocupações nos bastidores da Globo em relação à baixa audiência da estreia do Big Brother Brasil 25, que deveria ser o Big dos Bigs. Com índices iniciais marcando apenas 16 pontos no Ibope, 5 a menos que as estreias de 23 e 24, a emissora decidiu monitorar os resultados ao longo da semana e realizou uma pesquisa inicial para entender se o desempenho fraco era um caso isolado ou uma tendência. O levantamento foi concluído e os dados confirmaram o pior cenário. A audiência permaneceu baixa nos primeiros dias. A maior preocupação da Globo está ligada aos compromissos comerciais assumidos com os patrocinadores. No acerto das cotas foi estipulada a entrega mínima de 18 a 20 pontos, mas o reality não conseguiu atingir essas marcas. A estreia do programa marcou 14 pontos e na quarta-feira a direção optou por encerrar a atração antes do tempo planejado para segurar uma média de audiência na casa dos 17 pontos. Um dos principais patrocinadores, uma rede de vendas, já demonstrou insatisfação, o que aumentou a pressão sobre a equipe de vendas e a diretoria da emissora. Como resposta, a Globo iniciou uma reestruturação emergencial no cronograma e no planejamento do BBB. Ideias que estavam previstas para serem implementadas mais tarde,
ou nem mesmo eram consideradas no planejamento inicial, começaram a sair do papel. De acordo com essas fontes internas, a emissora está elaborando um modo turbo para alavancar o engajamento nos próximos dias e recuperar parte da audiência perdida. A falta de reação da audiência até o momento acende um alerta ainda maior. A possibilidade de edição Big dos Bigs, prometida como a maior da história, terminar com o pior desempenho já registrado na história do programa. Caso isso aconteça, além de prejudicar a imagem do reality, a Globo corre o risco de descumprir os índices de audiência prometidos ao mercado publicitário, o que pode impactar diretamente a sua credibilidade junto aos anunciantes com o formato do programa. Aí eu não vou ler toda a matéria, tá? Porque o Lobianco fala aí que o público também tem exigido muito mais do programa e a falta de inovação. E a Globo chegou à conclusão que o problema não é necessariamente o fracasso de Mania de Você, mas a própria falta de inovação que o programa tem, a própria falta ali de melhoria nas dinâmicas, que o programa não está melhorando e apresentando coisas novas. Vamos lá comentar isso aqui, tá? Primeiramente, eu já tinha falado para vocês do fracasso do BBB, tá? No primeiro dia, ele estreou com 17 pontos, tá? Mas depois, quando eles revisam, e tem essa coisa que a gente que trabalha nesse meio também, tá? Isso vale aqui para o YouTube. Toda vez que a gente faz alguma coisa do tipo, eles revisam. Eles verificam os números, eles verificam se as pessoas que de fato assistiram aquele conteúdo realmente assistiram esse conteúdo. No YouTube, eles fazem a recontagem. Nos números do Ibope não é diferente, eles também fazem a consolidação, como eles chamam. Então a audiência final foi realmente menor do que aquela esperada pela Globo. A Globo prometeu 18 pontos e eu acho que vai ser muito difícil eles conseguirem chegar nesse número. Uma das razões, inclusive, que eu coloco para isso, sabe qual é? O maior erro que o BBB poderia cometer. Duplas. Não tem como corrigir esse erro, gente. Vão desfazer as duplas? Tudo bem, vão desfazer. A gente já sabe que na próxima semana isso vai acabar. Isso se eles não mudarem antes para essa, tá? Porque pode ser que eles alterem esse cronograma, como disse aí o Lobianco na reportagem. Pode ser que a gente veja isso alterado, pode ser que a gente veja isso sendo mudado. Mas o maior problema do programa vão ser sempre as duplas. Se eles tivessem colocado duplas de pessoas que não têm nenhuma ligação sanguínea entre si, nenhuma ligação forte entre si, eu acho que até não teria tanto problema. Mas você colocou pai e mãe, você colocou pai e filho, colocou irmãos, você colocou ali uma série de questões, uma série de ligações que por mais que você diga que o jogo seja separado, que o jogo vai mudar e cada um agora vai agir por si, isso não vai acontecer. Porque as pessoas, o que elas vão pensar? E isso aqui a gente precisa ser sincero, tá? As pessoas vão pensar logo no maior obstáculo que elas vão poder ver ali na frente. Eu vou ter a mesma coragem de fazer aquilo que eu queria fazer se o meu parente não estivesse aqui? Eu vou ter essa coragem? Eu acho que não, gente. Então a resposta para essa pergunta tá aí. A Globo pode fazer o modo turbo que eles fizerem para tentar alavancar o BBB 25 e não vai. Porque ele precisa primeiro, antes de alavancar o BBB 25 com o modo turbo, eles precisam primeiro melhorar o conteúdo interno da casa. O que eu falei para vocês hoje aqui, vocês viram que eu tirei um leite de pedra, porque não tinha muito mais do que a gente comentar aqui, não tem. O conteúdo interno lá dentro deles é fraquíssimo, não tem nada pra gente falar, tá fraquíssimo mesmo, tá? Não tem realmente muita coisa. Então o programa flopou em uma semana e vamos ver se as coisas vão mudar. Hoje o Sacha, no vídeo que eu mostrei pra vocês, disse que o BBB tá bem chato. Eu não vou tirar a razão dele, porque tá chato mesmo, tá? Tá muito chato. A gente tá vendo o programa flopar na frente da gente. E aí a Globo realmente está perdida aí no que ela tá fazendo com relação a isso.
Era muito simples de resolver, gente. Era muito simples de resolver. Eles simplesmente poderiam ter mudado todo o planejamento que eles fizeram na ideia. Isso aí foi uma ideia do Boninho ainda, tá? Era só ter mudado essa ideia das duplas e ter ido direto para o jogo individual, que sempre foi. Que aí talvez você tivesse conseguido conquistar o público. Porque, querendo ou não, gente, quando você coloca irmão, você coloca mãe e filho, você coloca pai e filha nesse jogo, você acaba se travando ali. Que é o caso do Diogo com a mãe, ele tá travado, completamente travado. Você vê que ele quer entregar alguma coisa, mas ele tá travado por causa da mãe. Você vê que a mãe quer entregar alguma coisa, ela não entrega porque ela tá travada por causa do filho. Você vê ali que a Camila toda hora fica reclamando que a irmã dela tá travando ela, que ela tá se sentindo travada. Aí você vê depois que a Tamires faz a mesma reclamação e tal. Tipo, os únicos ali que ainda estão mais soltos e menos preocupados com relação a isso são os gêmeos. Eles não estão ligando para isso. Mas o resto está. É muito complicado, gente, um jogo onde você tem que compartilhá-lo com seu parente. É por isso que nesse tipo de jogo que envolve dupla, que envolve outra pessoa, isso raramente dá certo na televisão. A Record tem experiência nisso com o Power Couple, a gente já sabe. O Power Couple nunca foi nenhum grande sucesso na televisão. Imagina o Big Brother copiando essa ideia das duplas. Tá um fracasso tremendo. Não rolou a primeira eliminação ainda, a gente já tá reclamando de fracasso. E eles agora vão ter que dar uma remexida para tentar dar uma subida nesses números, tá? Para isso, né? Assim, eu não gosto nem de comentar pauta, mas vamos ser sinceros. O que as meninas estão tentando fazer com o Diogo? Não estão tentando levantar uma pauta? Não estão tentando ali colocar o Diogo numa situação que ele não fez? Vão acabar, inclusive, fazendo com que ele se torne o favorito do programa, tá? Porque conforme elas ficam acusando ele, conforme elas ficam botando a culpa nele, dos problemas que elas estão tendo lá dentro, o Diogo vai crescendo, o Diogo vai se tornando forte, o Diogo vai ser percebido pela audiência como perseguido. O público já pegou ranço das meninas só por causa do que elas fizeram com ele ontem. Imagine então se ele permanecer ali. E nada contra o Diogo, inclusive. Acho que o Diogo, ele realmente quer entregar alguma coisa, só tá constrangido por causa da mãe. Mas isso não é difícil de resolver na fase das duplas acabarem. É só eliminar a mãe dele e deixar ele lá. E aí a gente vê o que ele vai entregar. Vamos descobrir isso daqui a pouco. A mesma coisa com relação às irmãs e tal. Elimina um deles, deixa só um. É assim que acho que deveria ser. Sério mesmo. Se eu tivesse comandando o BBB, uma das coisas que eu ia fazer nesse primeiro momento era justamente fazer uma casa de vidro para dar uma equilibrada no elenco. E essa casa de vidro eu ia escolher mais 2 homens para entrar na casa, né? Se vocês fizeram as contas, tem mais mulher do que homem aí dentro. Precisa ter um pouquinho mais de homem ali para você dar uma equilibrada no jogo. Você precisa ter mais homem ali que tenha falas polêmicas, opiniões polêmicas, para o negócio engajar. O Marcelo tentou ocupar esse papel, mas não conseguiu, porque ele não tem essa força, ele não tem carisma. Eu escolheria justamente homens carismáticos para entrar ali e jogar e fazer, falar o que tiver que falar e tal, porque isso faz uma diferença. O elenco não tem carisma, o carisma do elenco é 0. Vocês já perceberam isso, né? Tirando um ou outro que tem carisma, o resto do elenco é 0 de carisma. O que não ajuda o público a engajar com eles. Fora isso, né? O próprio fracasso do programa com as duplas também não ajuda a gente a querer continuar assistindo. Além do mais, a experiência disso já ter dado errado lá no BBB 23 também conta. Eles podiam ter olhado para lá e não olharam, né? Depois podem reclamar aí do fracasso que o negócio deu. Seja lá como for, a gente vai acompanhar aqui a eliminação provável, né, do Marcelo. Eu não posso cravar que vai ser o Marcelo com a Arliane eliminados, mas os números indicam que ele que vai ser o eliminado hoje à noite. Os números dizem pra gente que é ele que vai embora com a mulher dele, que ele tá ali muito com essa gana de querer jogar e queimou muito a largada.
Então acho que vai ser ele mesmo que vai embora com a mulher dele hoje. Posso até ser que eu tenha uma surpresa e o Diogo seja eliminado? Pode, mas acho difícil. Acho que vai ser muito mais fácil a gente ver o Marcelo e a Arliane sendo eliminados. E eu vou ter que concordar com o Sasha, tá? Tá muito chato o BBB 24, o BBB 25. Não tá rolando nada, gente. Nada. Absolutamente nada. Tá fraco, viu? Tem uma semana de programa no ar e tá fraco. E ainda temos 90 dias pela frente, praticamente, né? 90 dias. Se for 90 dias nesse marasmo, eu vou dizer para vocês. A gente já vai voltar a fazer fofoca antecipando, né, os nossos vídeos de fofoca, que a gente sempre costuma parar nesse período de BBB, porque não dá conta de fazer muita coisa. Se continuar nesse marasmo, é isso que a gente vai fazer. Eu vou parar e vou voltar a fazer fofoca e cobrir o BBB pontualmente. Botar uma ou outra coisa aqui falando, uma ou outra live falando de lá e acabou. Porque realmente tá cansativo. Mas daqui a pouco a gente tá de volta ao vivo, tá? Com chat e tudo pra gente interagir e comentar aí a eliminação provável do Marcelo, certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.